Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom! Deus nos permite mais uma oportunidade para mergulharmos na sua palavra, no seu chamado, em mais um momento do projeto Semear. Estamos estudando os pilares do chamado de Jesus. Já estudamos 2 deles, estamos estudando o terceiro, que é seguir Jesus, o seguimento de Jesus. Na reflexão passada, nós conversamos um pouco, refletimos um pouco a respeito do chamado que Jesus nos faz para estar em sua companhia. Amados irmãos, nós precisávamos entender muito bem qual é a proposta ou qual é o propósito do chamado de Jesus para nós. Isso faz toda a diferença. Como seríamos diferentes? Como seria a nossa vida espiritual se entendêssemos a profundidade desse chamado? Normalmente, nós, quando nos sentimos chamados por Jesus, a gente já fica preocupado em como corresponder a esse chamado. O que fazer para corresponder, para ser fiel a esse chamado. E essa é a primeira atitude nossa. Mas calma. O chamado de Jesus, no primeiro momento, não é pensando no que nós podemos fazer por Ele, mas é pensando no que nós somos para Ele. É diferente. Ele não está interessado no que nós podemos fazer, mas Ele está interessado no que nós somos de fato. Então, Jesus nos chama para estar em sua companhia. Veja, outro texto, nós vimos na semana passada, aquele em que Jesus chama os 12 para estar em sua companhia. Hoje nós vamos refletir outro texto que vai mais a fundo, vai mais além. Vamos pegar aí? Evangelho de João, capítulo 1, versículos 38 e 39. Bom, o evangelista está falando que João Batista, às margens do Rio Jordão, falava do Cordeiro de Deus, etc. Quando Jesus foi se batizar, João indicou para os seus discípulos, para aqueles que o seguiam, quem era Jesus. João Batista disse que era preciso que eles seguissem a Jesus e não a ele. Bom, esses discípulos de João seguiram Jesus. Quando Jesus percebeu que estava sendo seguido, voltou-se. E é esse trecho que a gente vai ler. No versículo 38, voltando-se Jesus e vendo que os seguiam, perguntou-lhes: que procurais? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Vinde e vede, respondeu-lhes ele. Foram aonde ele morava e ficaram com ele aquele dia. Amados irmãos, vamos refletir um pouco sobre esta passagem. Quando alguma pessoa, em qualquer situação, em qualquer circunstância, pergunta para nós onde nós moramos, qual é a nossa resposta? Rua tal, número tal, bairro tal, endereço tal, cidade tal. Jesus teve uma resposta completamente diferente. Venham ver. Fiquem comigo. Permaneçam na minha companhia. Veja como Jesus traz aqueles homens que ele não conhecia para conhecer a sua intimidade. Não apenas deu o endereço, mas chamou, convidou para estar com ele.
Percebam a diferença de tratamento de Jesus. É preciso que a gente entenda que Jesus não nos chama para fazermos algo. Jesus nos chama para sermos alguém. A gente fica preocupado em como retribuir a Deus pelo seu chamado, fazendo alguma coisa. Mas antes de pensarmos em fazer, é necessário ser. E é isso que o Senhor quer de nós, que sejamos seus discípulos fiéis. O chamado é para um tempo de permanência. Tudo começa na permanência, na convivência, no autoconhecimento. Não é para um tempo de realização. A prioridade para Deus não é o que podemos fazer, mas o que realmente somos. Deus não está interessado no que podemos fazer para Ele, mas no que somos para Ele. E aí fica uma pergunta: quem é Jesus? Ou o que somos para Jesus? Quem somos diante de Jesus? Para que nós possamos responder essa pergunta, a gente vai ter que responder uma outra pergunta. Quem é Jesus para nós? Nós vamos ser alguém para Jesus na medida em que Jesus é alguma coisa para nós. Quem é Jesus para mim e para você? A partir dessa resposta, nós teremos uma atitude diferente. Assim, o chamado que Jesus nos faz é para conhecê-lo. Então, Jesus não deu apenas o endereço, ou não deu uma resposta evasiva. Não, eu moro assim, ali, acolá. Não. Venham, fiquem comigo, permaneçam comigo, convivam comigo. Aí vocês vão conhecer. Tá? Se nós entendermos essa verdade, que Deus quer que nós tenhamos essa intimidade com Ele, a nossa vida será completamente diferente. Então, amados irmãos, é preciso que nós entendamos bem o que o Senhor está propondo para nós com o seu chamado. Antes de qualquer coisa, antes de pensar em realizarmos qualquer coisa, é preciso vivermos o discipulado. A igreja fala muito hoje, onde você vai, as pessoas falam no discípulo missionário. Antes de sermos ou de querermos ser missionários, ou seja, agir na missão, é preciso que nós sejamos discípulos. Permaneçamos aos pés do Senhor para aprender, para conhecer, porque aí sim, quando nós formos falar dele, nós vamos falar de alguém que a gente conhece, que a gente tem intimidade. A gente não vai falar de ouvir dizer, mas a gente vai falar das nossas experiências. Resumindo, nós temos aí esses aspectos do seguimento de Jesus. O chamado é para estar com Ele, antes de tudo, independente do que sabemos ou podemos fazer. O chamado é para conhecê-lo e deixar-se conhecer. Ele nos chama por aquilo que somos e não por aquilo que podemos fazer. Só então, depois de conhecê-lo, depois de ter essa intimidade com Ele, exerceremos um mandato. A missão que Ele nos confia, que é repassar tudo isso aos outros, levar aos outros a conhecê-lo. Por isso Jesus, lá na sua despedida, vai dizer: ide por todo mundo e fazei com que todos sejam meus discípulos. Essa é a nossa missão, fazer discípulos de Jesus. Mas só conseguiremos fazer discípulos para Jesus se nós formos verdadeiros e fiéis discípulos. Só conseguiremos falar de Jesus se antes nós estivermos com Jesus, tivermos intimidade com Ele. Então,
Antes do fazer, é preciso ser. Antes do dizer que os outros façam, é preciso que nós sejamos. Amados irmãos, que esta mensagem possa tocar os nossos corações e que nós possamos, assim, perceber que o Senhor nos quer próximos dele, para que aprendamos com ele e sejamos verdadeiros e fiéis discípulos. Que Deus nos abençoe e que o Espírito Santo nos ilumine, porque os tempos são difíceis e nós precisamos viver a verdadeira fidelidade a Jesus como seus discípulos fiéis. Que Deus nos abençoe. Fique na paz. Até o nosso próximo encontro.